culto profético para o ano de 2025. Um ano, irmãos, que quando nós olhamos a nossa perspectiva, é um ano de crescimento, é um ano de prosperidade, é um ano, como nós falamos aqui na mensagem inicial deste ano, a virada. É o ano da conquista. Quando nós olhamos para a nossa perspectiva, se nós olharmos para aquilo que está prevendo os ministros da Fazenda, os ministros da Saúde, os ministros que coordenam todas as ações principais da nossa nação, você vai ver que, se você olhar hoje, você vai ver que é um ano do caos. Caos por quê? Caos financeiro. Há uma crise institucional, aonde os três poderes estão se embaralhando de uma forma onde a nação está já vendo reflexo. Quando você vai no supermercado, antigamente você vinha com R$100, comprava 5 sacolinhas. Hoje você não compra 2. Você vai no seu carro no posto de gasolina, com R$100 você quase encheu o tanque. Hoje não dá nem 17 litros. Tudo está difícil. Tudo está caminhando para uma complexidade. Mas enquanto, irmãos, o mundo está caminhando para o caos, Deus nos fez uma promessa que estaria conosco em todo o tempo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, enquanto está todo mundo preocupado em um mundo de caos, nós estamos confiando no Senhor. A nossa confiança é o Senhor. Quando nós observamos, irmãos, Deus nunca desampara o seu. Deus nunca deixou o seu povo desamparado, a não ser quando o seu povo o abandona. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada e o texto que lemos, nós vamos ver o profeta Elias trazendo o povo a uma consciência. Que consciência é essa? Vocês dizem que são de Deus. Vocês dizem que são filhos de Deus. Vocês dizem que são herança de Abraão. Vocês dizem que tem uma promessa sobre a sua vida. Mas quando Acabe assume o trono, aquele povo desvia completamente de Deus. Acabe, ele toma posse do trono. E a Bíblia, irmãos, é clara em dizer, se vocês analisar, capítulo de número 16, versículo 29, quando Acabe assume o trono, há um decreto sobre a sua vida, dizendo, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior do que todos os reis que o antecederam. Deixa eu dizer para você, ainda que quem está reinando está fazendo tudo que não agrada ao Senhor, eu e você, como povo de Deus, precisamos confiar na provisão do Senhor. Agora, quando eu e você vai na direção do mal, quando eu e você toma decisões erradas, a Bíblia diz, irmãos, que Deus está comigo enquanto eu estiver com Ele. Se eu deixar, Ele vai me deixar. Agora, se eu me apegar a Ele, Ele vai cuidar de mim até o fim. Ah, meus irmãos, mas como que isso acontece? Acontece de duas formas. Há duas promessas na Bíblia Sagrada que são infalíveis. Primeiro, a promessa incondicional. Promessa incondicional, irmãos, que não depende de você para Deus fazer. Não depende de mim. A obra é do Senhor, Ele vai fazer no tempo certo. Mas a promessa sobre a minha vida, que ela é condicional. Ela depende de uma vida de obediência, de uma vida de renúncia, de uma vida de sacrifício, de uma vida daquele que viu Cristo, aceitou Ele como Salvador e disse, agora eu quero mudança de vida. Agora eu quero mudar a minha mentalidade. Agora eu quero mudar meu coração.
desvio. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, no pequeno trecho que lemos, que o povo desviou do Senhor. Aquele povo que viu, irmãos, o mar se abrir. Aquele povo que viu lá no deserto, quando faltou comida, Deus mandou maná do céu para saciar a fome daquele povo. No meio do deserto, Deus enviou cordonizes para eles comer carne. Quando eles teve sede, a rocha foi ferida e saiu água da rocha para eles saciar a sede. É no deserto que às vezes Deus nos prova, mas é no deserto que nós vemos os maiores milagres do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que este povo que experimentou tantos milagres, agora estava negando a Deus, não só por causa do seu rei, mas da mulher que ele casou. A Bíblia vai dizer que Acabe assume o trono e ele casa com Jezabel. Jezabel, irmãos, se nós analisarmos a vida dela friamente, ela é a manifestação do capeta da terra. Porque tudo que ela fazia era maquinar o mal para destruir o povo de Deus. E ela, irmãos, era mestre na área da sedução. Por isso que ela tinha 400 profetas de Acera. Acera era a deusa da sedução. Baal era considerado o deus da fertilidade e o deus da chuva. Agora aquele homem assume o trono da nação mais importante da terra, considerada o povo de Deus, e quando ele assume, ele começa a fazer tudo que desagrada o nome do Senhor. A primeira coisa foi filiar-se a essa mulher. E a segunda coisa, irmãos, permitir que ela trouxesse para dentro de Israel todos os deuses estranhos, de quem não temia, de quem não servia. Quando nós fazemos aliança com quem não tem compromisso com Deus, quando nós fazemos aliança com quem não tem a Deus, o prejuízo é sério. É muito mais fácil ele nos convencer do que nós convencer ele, porque nós andamos em retidão. Ele já está errado por natureza. Mas Deus, Ele quer que eu reflita a luz dele em mim, para quem aproximar de mim, ver a luz de Deus e ser mudado, e ser transformado. Mas Jezabel, ela veio a pecar, que conhecia Deus, pecado de iniquidade. Quando você conhece a Deus e peca, você está cometendo iniquidade, pecado de crente, pecado de alguém que conhece que está errado e ainda faz. Por isso que Apocalipse capítulo 21, versículo 8 vai dizer: ficarão de fora todos os que praticam iniquidade. É aqueles que conhecem a verdade, mas está praticando a mentira, está praticando o engano. Ele conhece a palavra, mas ele prefere seguir os seus próprios conselhos, os desejos da sua carne e viver uma vida mundana, sem a presença de Deus. Este povo que conhecia Deus, quando Acabe assume o trono, ele começa a dizer: a partir de hoje, nós não queremos mais profetas de Deus. Aqueles que não fugiram para se esconder foram mortos à espada. Aqueles que não foram mortos à espada se aliou a Acabe. Era profeta de Deus, agora está profetizando para Baal. Quantas pessoas você conhece assim? Que conhece a Deus, mas está vivendo uma vida longe da graça de Deus. Conhece a Deus, mas está encharcado no charco de lodo da mentira, do engano, do vício, da porfia, do engano. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para te
o milagre da sua família e tem buscado através da oração, Deus vai te usar em profecia lá na sua casa. Deus vai te usar para você mudar a história da sua família. Aleluia! E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Elias orava a Deus incessantemente. Tiago vai escrever. E depois de orar a Deus incessantemente, ele toma uma atitude ousada. Enquanto todos fugiram, enquanto aqueles que temiam o Senhor se alinhou a Acabe, ele agora, irmãos, chega diante de Acabe, entra no palácio do rei e faz algo inédito. Por quê? Porque a maioria dos profetas profetiza em nome do Senhor. Mas Acabe não. Ele profetizou segundo a sua palavra. Ele chega diante de Acabe e fala: não vai chover até segundo a minha palavra. Ele vira as costas e sai. Ei, profeta de Deus, você que está caçando holofotes, você que está caçando ser estrelinha no meio da multidão, aquele homem que orou incessantemente a Deus, ele chega e profetiza para o principal homem daquela nação, mas vira as costas e vai embora. Por que ele vai embora? Porque o que Deus mandou, ele entregou. E quando ele vai embora, Deus disse para ele: Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu vou te esconder, lá eu vou te sustentar. Aleluia. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos guarda. Quando nós estamos na direção dele, ele tem cuidado de nós. Quando nós estamos debaixo da proteção dele, é ele que nos sustenta, é ele que nos guarda. A Bíblia vai dizer-nos que Acabe sai e vai para o ribeiro de Querite. Diante daquilo, Acabe não deu crédito à profecia de Elias. Mas diz, irmãos, que os dias foram passando, a chuva não desceu no tempo certo. A preocupação tomou conta daquela nação, mas todos estavam tão cegos e tão longe de Deus que começaram, ao invés de clamar o Deus do céu, começaram a clamar por Baal, Deus da chuva. Imagine, irmãos, Deus olhando para mim e para você, e ao invés de vê-lo reverenciá-lo e adorá-lo e exaltar e colocar a nossa vida diante dele, ele vê eu e você adorando Deus de barro, de pedra, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não pode ouvir. Este Deus, ele está presente aqui nesta noite. Ele está vivo. Isaías escreve, Isaías 59, eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Se você quer falar algo com ele, este é o lugar. Se você quer dizer algo para ele, esta é a hora. Exalte, adore e clame ao seu Deus, porque ele tem milagres. Ele não está com o ouvido tapado, ele não está com a boca fechada. Não, ele está pronto a falar, ele está pronto a te ouvir. Louvado seja Deus. Mas aquele povo estava buscando Baal, um Deus de pedra, um Deus que não tinha nada a oferecer, mas devido ser induzido por Acabe e Jezabel, eles agora estavam diante de Baal procurando chuva. Quando Acabe descobre, irmãos, que era verdade a profecia de Elias, a Bíblia diz que ele manda mensageiro nos 4 cantos da nação. Todo o reino do norte, irmãos, começa a procurar Elias. Aleluia. Todo o reino do norte começa a procurar. E por que não encontra Elias? Porque ele estava no esconderijo de Deus. Querite, irmãos, era um lugar que todos conheciam. Querite era conhecido
conhecido como nós conhecemos aqui no Brasil, Caldas Novas. Um lugar que todos iam para repousar, relaxar, descansar. Era um lugar conhecido. Mas quando Deus mandou Elias para lá, irmãos, ele, que é onisciente, onipotente, onipresente, ele cegou todos aqueles que procuravam Elias naquela direção e todos não conseguiram encontrar. Acabe começou a caçar por todos os lados. O tempo foi passando, a seara ficou seca. Irmãos, as plantações secando porque não tinha chuva. Eles clamando por Baal. Ei, quantas coisas estão dando errado na sua vida e você continua no caminho errado, mas Deus está te dizendo: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Quantas vezes você está vendo que essa cachaça, que essa droga está destruindo a sua alma, está destruindo a sua família, está destruindo a sua casa, mas Deus manda te dizer que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Tem esperança para você. Aquele povo, irmãos, estava passando uma sequidão terrível, mas não buscava Deus, estava buscando Baal. Um certo dia, depois da terra não tiver mais condição de ter nada, se você ler os versículos assim, você vai ver. Acabe, manda, irmãos, os seus servos procurar capim para os cavalos. O povo estava perecendo e ele preocupado com os seus cavalos. Quando você coloca a sua confiança no homem, ao invés de valorizar você, ele valoriza coisas, ele valoriza aquilo que ele tem e desmerece e humilha você. Mas tem um Deus do céu que desenfeitou a sua glória para te dar vitória, para te garantir o direito de salvação. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai dizer que depois de um tempo, ao invés de Acabe achar Elias, e por que não achou? Porque ele estava no esconderijo de Deus. Talvez você está fugindo dos problemas no lugar errado. Talvez você tenha usado uma cachaça, um cigarro de maconha, uma droga para fugir dos seus problemas. Mas a Bíblia diz, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está procurando um lugar errado, mas se você hoje se colocar debaixo da sombra dele, você vai ter descanso para a sua alma. A Bíblia vai dizer que ele, aleluia, que depois de um tempo, ao invés de achar Elias, é Elias que procura Acabe. E quando Elias manda o seu moço dizer a Acabe que era para encontrar com ele, o moço fica preocupado. Por quê? Porque Elias tinha 3 anos que estava procurando Acabe. E ele já estava querendo matar quem não achava Acabe. Elias. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Elias agora diz para aquele moço: pode ir tranquilo, porque quando ele receber a notícia, ele vai querer vir ver. O texto aqui. Quando Acabe vê Elias, ele olha para Elias e diz: és tu o perturbador de Israel? Elias imediatamente diz: eu não. Quem está perturbando Israel é você e a sua casa. Porque desde que você assumiu o trono, você abandonou Deus e fez o povo abandonar o Senhor. É você que é o perturbador. Mas eu tenho uma notícia para você. Aleluia. Ajuda o povo. Ajuda os 450 profetas de Baal. E ajuda os 400 profetas de Assé. E vai encontrar comigo no carneiro.
E vendo Elias profetizar, sabendo que ele era um profeta de Deus, um profeta fiel de Deus, aquele povo chegou ali um pouco desconfiado. Aleluia. E de repente começa a chegar os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Acera. E agora, Elias toma a palavra, não é Acabe que toma a palavra. Mesmo sendo rei, irmãos, quando nós estamos cheios de Deus, Deus nos dá autoridade contra os inimigos de Deus. A Bíblia vai dizer que ao invés de Acabe falar como rei, é Elias que fala. Elias chegou ao povo e diz: até quando vocês vão ficar em dois pensamentos? Até quando você vai ficar nessa vida de perdição e dentro da casa de Deus? Até quando? Não tem como servir dois senhores. Porque você há de odiar um e amar o outro. Há de amar um e odiar o outro. A cada hora está dizendo: até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Se Deus é Deus, vocês vão seguir a Deus. Mas se Baal é Deus, vocês vão seguir Baal. E ao invés dos crentes pular e dizer: Deus é Deus, não. A Bíblia diz: eles ficaram calados. O famoso ditado do mundo: quem cala consente. Estão lascados. Quando nós não temos direção, quando nós não temos uma luz para clarear a nossa vida, quando nós não temos um caminho para seguir, nós sempre vamos cochear em dois pensamentos. Mas Deus está aqui nessa noite para te dar direção e mudar a tua sorte, e mudar a tua história. Aleluia! Então Elias, ele chega para os profetas de Baal e ele agora faz uma proposta. Nós vamos fazer dois altares. Nós vamos colocar em cima dos altares o bezerro. E aquele Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Ei. Aleluia. Talvez você está procurando que Deus prove para você que Ele é Deus. Talvez você está precisando ver o milagre acontecer para você saber que Ele é Deus. Mas nessa noite, Ele não precisa fazer um milagre. Ele já está abrindo o seu coração, dando você uma oportunidade de mudar de vida hoje. O Espírito Santo já está trazendo renovo e graça. Você já está sentindo algo de dentro para fora, que está dizendo que você precisa tomar posição. Aleluia! Que você precisa se decidir, porque o Deus do céu está de olho em você. Aleluia! A Bíblia vai dizer, irmão, que Elias agora fica de um lado e os profetas, os 850 profetas do outro. E Elias, ele dá uma oportunidade para Abraão e para Sera manifestar através do fogo. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmãos, que eles construíram um altar, picaram o bezerro em cima do altar e começaram a clamar. Era 6 horas da tarde quando eles começaram a clamar. Quando viraram a noite, deu meio-dia no dia seguinte, eles ainda estavam gritando e se retalhando. Quando Elias começa a zombar e dizer: ei, chame por ele. Quem sabe ele está ocupado atendendo outra pessoa. Ei, grite por ele, porque às vezes ele está deitado com uma vida
Elias começa a reparar o altar. Enquanto estava um povo que era de Deus e agora estava nu. Do outro lado, os profetas, todo retalhado, todo machucado, porque passou uma noite inteira clamando em Deus que não respondeu. Agora Elias começa a reparar o altar. Reparar o altar não é fácil. Há pedras que têm que ser colocadas de novo no altar. Às vezes você já esteve aqui. Às vezes Deus já te usou nos dons de profecia, de revelação. Mas você é uma pedra que está fora do altar. Deus manda te dizer, vem de volta. Elias está reparando o altar. Irmãos, as pedras significavam as 12 tribos de Israel. Nós não podemos esquecer, irmãos, que depois da morte de Salomão, Roboão divide tribo do norte e tribo do sul. Acabe estava reinando sobre as 10 tribos, mas quando fizeram o altar tinha 12. Sabe por quê? No mundo espiritual, parece que você está olhando e está destruído, mas Deus está dizendo, para mim está intacto. A promessa está feita, e eu não retiro a promessa, assim diz o Senhor. Você quer você de volta ao altar. Ele começa a colocar pedra sobre pedra. E de repente ele coloca também o bezerro sobre o altar. Depois ele manda, aleluia, colocar, irmãos, água. Joga uma taça, uma talha de água. Uma talha de água, irmãos, para aquele período. Se você for olhar historicamente, é um jarro com 39 litros de água. E ele jogava sobre o bezerro, sobre a lenha, sobre o altar. A primeira talha, a segunda talha, a terceira talha, a quarta talha. E quando o bezerro estava encharcado, o rego que foi feito em volta do altar estava cheio de água. Agora Elias faz uma oração a Deus. Ele não passou a noite orando, mas ele só lembrou da promessa. Ele não passou mais de 10 minutos orando, mas ele fez Deus lembrar a promessa. Tem uma promessa sobre a sua vida, filho. Tem uma promessa sobre a sua casa. Tem uma promessa sobre a sua família. Mas para que essa promessa se aconteça, você tem que estar com o teu altar reparado. Essa promessa é condicional. Depende da sua ação para você ver a reação de Deus trazendo o milagre que você precisa. Louvado seja Deus. Aleluia. A oração de Elias foi essa. Aleluia. Versículo 36. Aleluia. E sucedeu, pois. Coloca aqui para mim. Versículo 36. Só no perdido. Lê comigo, gente, por favor. Já vou finalizar. 1, 2 e. E sucedeu no momento de ser oferecido o sacrifício à tarde. O profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Continua. 37. Responde-me, Senhor, responde para que este povo conheça que tu, o Senhor, é Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda não bebeu a água que estava no rei. 39. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é
Só Ele. Só Ele. Só Ele. Só Ele. Não há outro. Ele é o único. Ele pode. Ele restaura. Ele perdoa os pecados. Ele te cura nesta noite. Ele opera maravilha na sua vida. Ele restaura o seu coração. E Ele tem uma promessa para você. Se você manter-se fiel e obedecer a minha palavra, eu te darei um ano de conquista.